Unidade 4. Ciência. O homem na construção do conhecimento. Aula 13.1. Conteúdo. Jogos de tabuleiro. Xadrez 2. Habilidade. Recordar os conceitos básicos do xadrez e praticá-los. Hoje, antes de nós falarmos, vocês já devem ter visto na abertura, mas nós vamos então dar o pontapé inicial para esse esporte com o nosso desafio do dia. Então, vocês já sabem qual é o esporte de hoje. Então, no nosso desafio do dia, nós pedimos que vocês observem a imagem. Esses garotos estão jogando, né? Tem um muito alegre, muito animado e o outro ficou tristonho. E o animado falou checkmate. Muito bem, vocês já sabem que nós vamos falar do xadrez, né? E aí nós perguntamos para vocês, você sabe o que é checkmate? Certinho? Muito bem, então nós vamos prosseguir falando sobre o esporte que nós trouxemos para hoje, para esse dia, que é o xadrez. Mas o xadrez, ele nem sempre teve esse nome de xadrez, então nós vamos falar um pouco dos aspectos históricos do xadrez. Então, o xadrez, ele já surgiu há muito tempo, mas não com o nome de xadrez. Então, existem várias versões que falam sobre o surgimento do xadrez. Mas a versão mais difundida é que o xadrez ele surgiu no século VI, na Índia, com o nome de chaturanga. Chaturanga, que tem o significado de quê? Os 4 elementos do exército. Mas por que ele recebeu esse nome dos 4 elementos do exército? Porque os elementos das forças militares daquela época, elas se encontravam representadas nesse jogo que era o chaturanga. Então, quais eram os elementos do chaturanga? Que hoje recebem outro nome. A infantaria, que hoje são os peões, né, representavam os peões. A cavalaria, que hoje é formada pelos cavalos. Os carros de combate, que hoje representa as torres, os elefantes, que hoje representam os bispos, o vizir, né, que era o conselheiro, que hoje representa a dama, e o rajá, que era o próprio rei e que hoje ainda é o rei. Então, essa é a história de como surgiu o xadrez. Por isso é que o xadrez, ele representa a batalha entre 2 exércitos, como nós vamos ver, né? Então, ele é composto, esses exércitos são compostos por um exército composto por peça branca e o outro por peças escuras, certo? Então, vamos repetir. O xadrez, ele representa a batalha entre 2 exércitos por conta, né, de toda a história dele, e ele é composto por peças brancas e por peças escuras, como nós vamos conhecer agora essas peças. Olha, são 2 exércitos. As peças da frente, nós vamos depois falar com mais detalhe, mas nós estamos vendo a infantaria, que são os peões, né? As torres que protegem esse exército, os cavalos, onde os cavaleiros gladiavam, lutavam, né? Os bispos, porque naquela época a igreja ela tinha uma representação muito grande, a dama e o rei, certo? Exército branco, exército negro ou escuro.
E o xadrez, ele tem as suas regras básicas e temos que saber o mínimo dessas regras para poder iniciar a prática. Então, o xadrez, ele é um jogo formado por 32 peças, sendo que 16 brancas e 16 negras. E o praticante do xadrez é chamado de enxadrista. E ele é um jogo de estratégia e não de sorte. Por que ele é um jogo de estratégia? Porque o enxadrista, ele planeja muito bem a sua jogada, ele com esse desenvolvimento, com a prática, porque você só aprende a ter estratégia praticando bastante. Aí você vai observando o jogo do teu adversário, para você poder fazer o seu lance, certo? Que é uma regra, é quando você toca numa peça, aquela peça tocada é a peça jogada, você não pode voltar atrás do seu lance, então você tem que saber muito bem, ter uma estratégia muito boa, ter bastante habilidade para você chegar até o checkmate, que é o objetivo principal do rei. Então vamos conhecer melhor o tabuleiro e as peças do xadrez. Então, o tabuleiro de xadrez, ele é formado por casas pretas e casas brancas. Vocês estão vendo que na parte inferior nós temos letras, certo? E na lateral nós temos números. Por quê, professora? Porque essa letra com esse número identifica a casa onde a peça está situada. Por exemplo, eu tenho uma torre nessa primeira casa, então eu posso dizer que a minha torre está em casa A1. Vou trazer um exemplo. Se eu tenho uma peça que está nesta casa, eu digo que a peça está na casa D2, D2, e assim sucessivamente. Então, o tabuleiro ele é composto por linhas verticais, linhas orientais e linhas diagonais, certo? Diagonais, tem pequenas diagonais, grandes diagonais, verticais e horizontais. Então, essas são as dimensões do tabuleiro. Agora é importante, observe bem esse quadrado. Então, uma regra do xadrez. Para iniciar o jogo, eu tenho que estar com o tabuleiro colocado, com a primeira casa, né? A direita do jogador, ela tem que ser a casa branca, ela tem que ser branca. Aqui fica o meu adversário, aqui fico eu. Então, sempre para iniciar a partida, o meu tabuleiro ele tem que estar posicionado dessa maneira, certo? Muito bem. E dando continuidade, né? Agora sim, nós vamos conhecer as peças do xadrez. Muito bem, então vocês já conheceram o tabuleiro, né? O tabuleiro onde ficam posicionadas as peças do xadrez. Agora vamos conhecer as peças do xadrez, certo? Então, nós temos como peças do xadrez os peões que eles são 8, em forma de 8, que é aqueles que representam o que é a infantaria, eles ficam na frente, nas primeiras casas do tabuleiro, né? São os peões, 8 peões. E nós temos também 2 torres, são 16 peças, né? 8 peões, 2 torres, que nós não... vocês não tem como identificar corretinho aqui, porque esse xadrez aqui era o antigo, quando ele era chaturanga ainda. Mas são as peças do xadrez
são representadas hoje pelos peões, por duas torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha e o rei. E essa rainha, ela é posicionada, se ela for a rainha negra, ela tem que estar posicionada na casa negra. Se ela for rainha branca, tem que estar posicionada na casa branca, certo? Nós falamos para vocês, né, que um jogo para ser praticado, a pessoa que pratica é um enxadrista. Então, para ele ser praticado, o enxadrista, ele tem que conhecer as regras do xadrez. E existem algumas que são regras básicas, sem as quais a gente não tem como jogar o xadrez. A primeira delas é conhecer as peças do xadrez, certo? 2 exércitos, peças negras e peças brancas, em um tabuleiro, jogada em um tabuleiro com 64 casas alternadas, brancas e pretas, essas 64 casas alternadas. O tabuleiro, ele tem linhas, é exatamente por essas linhas é que as peças elas se deslocam e elas também fazem a sua captura, certo? E essas linhas, elas são horizontais, verticais e diagonais. Então, essas linhas, elas, dependendo da posição, elas podem ser pequenas, médias e grandes dentro do tabuleiro. Pequenas linhas, aquela parte mais curta, pequenas diagonais, pequenas, médias diagonais, grandes diagonais. Então, essas linhas, você já vai observando quando você vai posicionando a tua peça, quando ela vai ocupando o tabuleiro, né? Todas as partes do tabuleiro. Muito bem, falamos para vocês que para iniciar uma partida, o tabuleiro ele tem que ser posicionado de uma maneira, né, em que o quadrado branco, o primeiro quadrado branco, ele sempre tem que ficar à direita do jogador, sempre à direita do jogador. E as peças, elas têm que estar posicionadas da maneira correta. Então, nós vamos demonstrar para vocês agora como é a posição dessas peças, a posição inicial dessas peças. Prestem bastante atenção, turmas. No jogo de xadrez, sempre quem inicia a partida são as pedras brancas. Então, vamos posicionar as peças brancas no tabuleiro. Então, nós vamos começar com a torre. A torre é a peça inicial, né, do tabuleiro, que fica nos quadrados do canto, né, nos 2 quadrados do canto, as 2 torres. Muito bem. Qual é a outra peça que vem depois da torre? É o cavalo. Muito bem, o cavalo. Cavalo. Depois nós temos os bispos. O bispo, que faz parte do clero, né, que tinha grande representatividade, sempre a igreja teve uma representação muito grande nas civilizações. Seguido, nós temos a dama. A dama, como o aluno falou, a dama branca, ela é muito vaidosa. Então, a dama branca sempre se posiciona na casa branca. Depois vocês vão até entender o porquê dessa posição, quando a professora Jucimara for falar do roque. E o rei sempre fica ao lado da rainha. Muito bem. E na linha de frente, nós temos os peões. Os peões que representam o quê? A infantaria, né? São eles que protegem, que vão na linha de frente do exército. Mas no jogo de xadrez, os peões, eles não são considerados peças do xadrez, não, certo? Então, eles não são considerados peças.
Por isso é que um lance de xadrez, quando o árbitro, né, quando ele vai anotar o lance, ele não coloca o nome do peão, ele só coloca a casa onde ele está posicionado. E vamos então o exército negro, né? Vamos à posicionar para iniciarmos o jogo. As torres, não esqueçam, os cavalos, são 2 cavalos também. Vamos arrumar esse cavalo melhor. Depois, cadê o bispo? 2 bispos também. Aonde fica a dama negra? Fica na casa negra, né? Na casa escura. E o rei fica na casa ao lado da dama. Qual a diferença do rei aqui na peça? Pela peça, como é que eu identifico quem é o rei e quem é a dama? O rei, ele tem uma cruzinha na cabeça e a dama, ela tem a coroa. Assim a gente identifica essas peças. Não esqueçam que, pela regra, depois de posicionar as peças do xadrez, aqui nós estamos posicionando o peão, certo? Os peões, né? Que ficam na linha de frente do exército. Estão todos posicionados, preparados para a batalha. Então, quem vai iniciar a batalha são as peças brancas. Então, só tem um lance, só as peças brancas é que realizam o lance. O lance das peças pretas não é considerado lance, é resposta. As brancas fazem o lance e as negras dão a resposta, certo? Então, preparado o exército para iniciar a batalha. E como é, professora, que a gente pode batalhar? Como é que essas peças elas vão batalhar? De qualquer jeito, não. Então, vamos aprender agora como é o deslocamento dessas peças. Então, vamos ver como é que a torre se desloca. Então, nós temos a torre que fica nas laterais, né? Então, a torre, ela se desloca sempre pela horizontal, certo? Então, horizontal e vertical, sempre. E ela captura também nessa mesma forma de deslocamento. E ela se desloca tantas casas quantas estiverem desocupadas. Então, as torres, elas se deslocam na horizontal, né, como vocês viram, e na vertical, certo? Horizontal e vertical. Nas casas que estiverem desocupadas e tantas vezes, tantas casas, meu pai, ela se desloca em tantas quantas casas estejam desocupadas, certo? Então, essas são as torres. E os cavalos? O cavalo, ele é uma peça diferente, era uma peça especial no jogo, porque é a única peça que salta sobre as outras peças. Então, o deslocamento do cavalo também, ele tem um formato diferente. Ele se desloca em L, certo? Tanto para a direita quanto para a esquerda. É uma casa, ele se desloca 2 casas e mais 3 acima, formando um L, certo? E ele também faz a captura em L e ele pode saltar por cima de qualquer peça. A peça não é impedimento para ele se deslocar, diferente das outras peças. Muito bem. Depois do cavalo, nós temos o bispo. O bispo é uma peça que só se desloca pelas diagonais. Vocês podem observar bem para o canto as pequenas diagonais e bem no centro tem a grande diagonal, né? E o bispo, ele também captura só na sua diagonal. E vocês podem observar um bispo, quando ele está numa casa negra, na casa preta, ele só se desloca nessa casa preta, como vocês estão vendo.
E quando ele está em uma casa branca, ele só se desloca em uma casa branca, certo? Não é bispo branco nem bispo preto, é tanto o branco quanto o preto da equipe, né, preta ou equipe branca. Quando ele está em uma casa branca, ele sempre se desloca nessa casa branca. Se ele estiver num quadrado preto ou numa casa preta, ele só vai se deslocar por essas casas pretas, certo? Bom, os bispos, agora nós vamos saber o deslocamento da dama. A dama, ela é a peça mais poderosa do xadrez. Por quê, professora? Porque a dama é mulher? Também, né? Primeiro que por ela ser mulher, ela é a mais poderosa. Mas é porque exatamente a dama, ela se desloca em todas as direções, como você pode ver. Na diagonal, na horizontal, na vertical. E ela se desloca tantas casas quantas estiverem desocupadas, certo? Tantas casas quantas estiverem desocupadas, ela se desloca. Diagonal, como vocês estão vendo, horizontal e vertical. E diagonal agora, certo? Muito bem. Repetindo, as damas, a dama é a peça mais poderosa do xadrez. Por quê? Porque ela tem um grande poder de movimentação, né? Então, você sempre faz parte da regra também do jogo, você não começar movimentando a dama no início do jogo, porque quando você inicia essa movimentação, você também deixa a dama vulnerável a ser capturada. E por isso você já deixa já para as últimas jogadas, exatamente os últimos lances, pelo grande poder de movimentação que ela tem. Ela se movimenta para todos os lados, diagonal, vertical, horizontal, tantas casas estejam desocupadas. Depois nós temos o rei. Mas, professora, o rei também, ele se desloca para todos os lados. Por que ele não é tão importante quanto a dama? Bom, o rei, ele é a peça que determina o jogo. Sem o rei não existe jogo de xadrez. As outras peças, elas podem ter sido capturadas. O rei não, o rei nunca é capturado. Quando chega um momento em que ele não tem mais saída, aí acontece o quê? O checkmate, ou seja, o rei está morto, aí acaba o jogo. Mas enquanto isso, né, a diferença do rei não ter o mesmo poder da dama é o seguinte: ele se desloca para todos os lados também. Só que ele pode se deslocar apenas uma casa. Ele desloca apenas uma casa, certo? Enquanto que a dama, ela desloca tantas casas estejam desocupadas para todos os lados, o rei não. Ele desloca para todos os lados, diagonal, vertical, horizontal, mais uma casa de cada vez, ok? E por fim, nós temos os peões, que não são considerados peças, mas eles não são menos importantes do que as outras peças do xadrez. Então, os peões, eles têm uma movimentação de uma maneira e uma captura de outra. Os peões, eles sempre se deslocam só para frente, eles também têm essa peculiaridade. Eles se deslocam sempre para frente, enquanto que as outras peças podem ir para frente, podem ir para trás, recuar, o peão não, ele sempre só pode ir para frente, sempre pode ir para frente. E a maneira que ele captura outra peça é diagonal, ele só se desloca para frente, e ele só captura a peça que estiver na diagonal. E ainda tem mais uma peculiaridade em relação aos peões. O primeiro lance que você vai dar com o peão, e é importante também que é uma boa estratégia que você inicie sempre com os peões centrais, que a gente chama de peão da dama e peão do rei. Então,
O primeiro lance você pode deslocar o peão ou uma casa ou duas casas. Isso é opcional. Você que vê qual é a melhor jogada. Aí você faz esse lance. A partir do momento que você dá o primeiro lance nesse peão, aí sim, ele só pode se deslocar para frente só uma casa de cada vez, certo? Muito bem. Então, essas foram as peças do xadrez, cada uma com sua movimentação, certo? Com sua peculiaridade. E quando a gente aprende essa movimentação, quando a gente memoriza a movimentação de cada peça e a maneira que ela captura também, a gente já pode jogar tranquilamente. E outra coisa, gente, no jogo de xadrez, é diferente da dama, que a dama você ganha o quê? Capturando, que você nem chama de captura, você chama de comer, vai comendo as peças, né? No xadrez não, é captura, você vai capturando. Mas o importante não é você capturar as peças, o importante é você ameaçar o rei do inimigo de tal forma que ele fique sem saída e checkmate, ok?